Então hoje vamos trabalhar sobre medidas de dispersão, né? Então a gente vai entender aqui o que são essas medidas. As medidas de dispersão são ferramentas estatísticas utilizadas para quantificar o grau de variabilidade existente em um conjunto de dados. Em outras palavras, elas nos ajudam a entender o quanto os valores de um conjunto estão espalhados em torno de um valor central, como a média, por exemplo. Por que as medidas de dispersão são importantes, né? Pois elas complementam a média. A média nos fornece uma ideia da localização central dos dados, mas não nos diz nada sobre como os dados estão distribuídos. As medidas de dispersão preenchem essa lacuna, tá? Quanto à tomada de decisão, ao analisar um conjunto de dados, é fundamental saber se os valores estão muito próximos ou muito distantes uns dos outros, né? Essa informação pode ser crucial para tomar decisões em diversas áreas como negócios, ciências e engenharia, por exemplo. Então, principais medidas de dispersão. Nós temos aí a amplitude, que ela é a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados. É a medida de dispersão mais simples, mas também a menos informativa, pois considera apenas os valores extremos. Temos aí a variância, mede a distância média quadrática de cada valor em relação à média. Quanto maior a variância, maior a dispersão dos dados. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Tem a vantagem de estar na mesma unidade de medida dos dados originais, facilitando a interpretação. Coeficiente de variação, né? Nós temos 4 principais medidas de dispersão, tá? E dentre as 4, coeficiente de variação, que é a razão entre o desvio padrão e a média. É uma medida relativa de dispersão útil para comparar a variabilidade de conjunto de dados com diferentes unidades de medida ou médias. Quando usar cada medida, né? A amplitude, quando se busca uma média rápida e simples da dispersão, a gente utiliza a amplitude. A variância e o desvio padrão, quando se deseja uma medida mais precisa e completa da dispersão. Tá? Já o coeficiente de variação, quando se quer comparar a dispersão de conjunto de dados com diferentes escalas. Algumas aplicações práticas vocês podem ver aí, ó, como tinha dito antes, análise de investimentos, controle de qualidade, pesquisa científica, tá? Então, como exemplo aqui, né, teórico, vamos imaginar dois conjuntos de dados, as alturas dos alunos de duas turmas diferentes. Ambas as turmas podem ter a mesma média de altura, mas uma turma pode ter alunos com alturas muito variadas, ou seja, uma alta dispersão, enquanto a outra turma pode ter alunos com alturas muito próximas, uma baixa dispersão. As medidas de dispersão nos permitem quantificar essas diferenças, tá? Concluímos aí que as medidas de dispersão são essenciais para uma análise completa de dados. Elas nos ajudam a entender a variabilidade dos dados e a tomar decisões. Decisões essas mais informadas, tá? Ao escolher a medida de dispersão adequada, é importante considerar o tipo de dado e o objetivo da análise. Tá?
Então, gente, essa é nossa teoria, né? Para a gente aprender mais, vamos praticar, que aí eu acho que na prática a teoria se junta e aí a gente assimila melhor, tá certo? Alguém conseguiu resolver o nossa equaçãozinha lá que está no grupo? Ou teve gente aqui que não viu a equação? Não conseguiram, né? Preocupante, hein, para a prova, viu? Quem não conseguiu aí. E quem conseguir, quem fechar, vai ganhar um presente lá. Eu vou pedir ao meu amigo lá do grupo para que envie um perfume lá que ele tá vendendo agora. Aí ganha o perfume. Depois olhem lá o videozinho, né? Se vocês gostaram, não posso fazer nada. Eu só não quero saber se a fragrância feminina é aquela, eu não quero saber a fragrância masculina. Lá ele, né? Aí tudo bem. Cada um com suas ideias. Gente, então, olha só. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui um resumo aqui do que a gente trabalhou até agora, tá certo? Para que a gente consiga assimilar, né? Então nós fizemos resumo, um resumo básico de coisas lá que nós aprendemos, né? Na escola regular, onde a gente viu fração, viu equação, viu regra de três, né? Que mais? Se alguém puder me ajudar, me lembrar. Bom, mas nós vimos como é que a gente pode falar? A gente viu algumas cálculos com números reais, né? Na verdade, né? A gente viu, né? Fez uma revisão e agora no que eu acho que compreende mais o assunto da matéria, nós vimos média, mediana e vimos também a média, mediana e que mais, meu Deus? Me ajudem aí, que eu estou falando aqui é de cabeça. Então, média, mediana e moda. Isso, moda. É, bom, como eu disse a vocês, eu estou seguindo o material do conteúdo web, tá? E em nenhum momento lá falou pra gente de média ponderada, mas juntem aí a esse primeiro momento aí, né? Que a gente viu, juntem também aí a média ponderada. Veremos alguma coisa na revisão aí que a gente vai fazer, tá certo? Mas a média ponderada por si só ela fala. E aí quem for fazer a prova antes da gente concluir os nossos estudos, peço para que dê uma olhada na live 1, que aí você vai ver média ponderada. No material tem. Eu vi lá que tinha, mas assim, como eu estou vendo só por cima, então e só os vídeos não tô me preocupando com isso, porque senão eu não tenho tempo para montar material, entendeu? Então eu não consigo lá ver tudo, né? Tanto é que eu esqueci até o livro eu não peguei para nada, entendeu? Mas também lá deve ter alguma coisa, com certeza, certo? Mas aí quem tiver dúvida e quiser assimilar alguma coisa rápida, live 1 do professor lá, tá tranquilo, tá certo? Pode ir lá que você vai ter, tá bom? Gente, já comunicando para vocês, amanhã nós não teremos estudo, tá bom? Amanhã à noite a gente não tem. Porém, eu não vou garantir. No domingo a gente vai ter, certo? À noite tá certo. Eu só não. O que é que eu estou pretendendo fazer, gente? Se der tudo certo, e aí eu aviso para vocês até umas 4 horas. Eu estou com o pensamento de entrar às 7 horas da noite e ficar direto aqui. Quem quiser entrar para revisar ou qualquer coisa assim, tiver algum material que queira questionar assim para a gente trazer e tirar dúvida, eu estou pensando em fazer isso, tá certo? Domingo à noite. Isso é, se eu conseguir preparar material, logicamente que eu começo com o material e depois a gente parte também, né? De repente pode ser que sim. Mas a minha ideia é essa, é da gente, sabe, aproveitar o tempo que tem e estudar, porque a gente só vai ter essa semana. E pensar assim, próxima a gente tá de férias, então vamos meter o aço a estudar. Só amanhã que eu não posso, porque sábado é 15 dias sim, 15 dias não, eu não posso, tá certo? Então nesse próximo agora, infelizmente não dá, tá bom?
Mas aí no domingo eu prometo que boto lá no grupo até umas 4 horas da tarde. Gente, vou estar online lá a partir das 7. Se não tiver a partir das 7, aí eu digo que a gente vai de 8h30 e aí eu tento ver se a gente vai para material mesmo, tá? Porque aí a gente precisa adiantar material também, tá bom? Bom, então vamos para a nossa prática. Então, como eu ia dizendo, nós estudamos essa parte aí de média, moda e mediana. E agora a gente vai estudar o que? A gente vai estudar amplitude, vamos estudar variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Gente, o que eu tenho pego aí agora desse material que a gente está estudando é que de repente dá mais um nó na cabeça da gente, porque a organização das informações, entendeu? A organização dos dados, né? E aí quando eu falo dados, eu não estou falando somente dos dados que a gente vai calcular, que a gente já aprendeu que pode ser uma população, como pode ser uma amostra, né? Eu estou falando de dados que a gente está estudando como um todo, né? Então a gente saber organizar cada coisa. Então, para facilitar para vocês, que eu sou uma pessoa muito legal, apesar de muitos não compreenderem, mas eu sou. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui onde fiz anotações. Bom, eu vou voltar porque minhas anotações aqui estão todas doidas, viu? Saí anotando aqui, então a gente vai organizar. Então vamos lá. O que é que acontece? Nós, como quando estamos fazendo alguns cálculos, nós precisamos entender o seguinte. É que existe uma certa organização para que a gente possa encontrar as informações, né? Então, por exemplo, se uma questão cair que a gente tem que encontrar a homogeneidade homogeneidade, né? Desculpa, homogeneidade da questão, nós temos que entender que nós vamos estar procurando encontrar o coeficiente de variação, certo? Porém, quando a gente vai encontrar o coeficiente de variação, nós temos que calcular o desvio e a média, tá certo? E aí, para calcularmos o desvio, nós temos que ter a variância. Então, como vocês podem perceber, existe uma escala, né? Que a gente tem que fazer uma coisa para encontrar outra, fazer outra para encontrar. Então, às vezes, a pessoa pode ficar meio que perdido nessa situação, tá certo? Então, nós vamos tentar aqui fazer para vocês um passo a passo para que a gente consiga assimilar esse assunto, tá certo? Depois desse passo a passo aqui que eu montei, nós vamos fazer uma questão que a professora passou lá no conteúdo web 4, porque quem viu vai, né, sacar mais ou menos lá, porque viu e de repente não entendeu, estava se falando grego, né? E a gente vai poder depois fazer algumas atividades. Se nós não conseguirmos fazer hoje, nós deixamos para domingo, tá certo? E aí a gente já vê como revisão, e aí eu tento ver se eu não montar material do conteúdo, de repente pode ser que eu pegue alguns exercícios de média, moda, mediana, aí a gente vem para cá para amplitude, variação, desvio padrão, coeficiente, tá certo? Que aí a gente já vai ter muita coisa para trabalhar. E aí eu trago também alguma coisa de média ponderada, tá certo? Apesar que a gente viu média ponderada na disciplina de custos, né? Mas a gente vai ver nos assuntos aqui que a gente está trabalhando, tá certo? Onde a média ponderada nada mais é do que uma média aonde justamente o nome diz, é ponderada por alguma coisa, tá certo? Então tem algo que tem que ser visto para poder relacionar, tá certo? Então vamos lá. Eu vou ver aqui se dá certo a gente fazer tudo no Excel, tá? Porque para auxiliar a gente nos cálculos, né? Mas não sei se na hora de escrever alguma coisa aqui, fórmula, qualquer coisa a gente parte lá para o Corel
e faz a fórmula lá e volta para cá, tá bom? Deixa eu ajustar aqui o meio para que a gente coloque aqui questões. Deixa eu organizar aqui. Boa noite, Cristina. Boa noite, Assinaldo. Chegaram agora. Tudo bem com vocês, né? Vamos lá. Então a gente vai começar aqui pela questão da amplitude, né? Então o que é a amplitude? A amplitude é a diferença entre o maior número e o menor valor, o maior e o menor valor, na verdade, né, de um conjunto de dados, certo? É a medida de dispersão mais simples que a gente vai ter aí, tá certo? Tá, no grupão, é? Tem lá, gente, no coisa lá. Pera aí, viu, gente, que estão pedindo aqui o link, mas tem lá, link do grupo. Tá, só um minutinho aí. Botei o link do grupo aí no grupo da gente de métodos, tá? Aí quem quiser passar lá pro outro lado, pode ou manda aí para quem estiver pedindo, tá certo? Link do grupo de métodos quantitativos. Lembrando que quando entrar aí tem que mandar o link da live aqui novamente, tá certo? Senão quem entrar agora não vai conseguir verificar, tudo bem? Mas qualquer coisa pega lá os dois links, pode mandar, manda para onde vocês quiserem, pode enviar, tá bom? Ó, então amplitude, né? Amplitude é essa diferença entre o maior e o menor elemento de um conjunto de dados, certo? Então, vamos supor que eu tenha alguns dados aqui. Eu vou relacionar esses dados para ficar mais fácil para que nós trabalhemos. Ó, 8, 7, 9 e 10. Bom, eu tenho esses dados. Nós vimos lá na mediana, que se a gente quiser aqui, a gente relaciona eles, mas porque a gente vai estudar aqui não há necessidade, tá, gente? Mas eu digo assim, que para mim já é um negócio meio que de costume. Então eu vou lá e relaciono aqui, classifico, tá certo? E já sei aqui, eu tenho aqui quatro informações, tá? Eu já sei aqui que para mim encontrar minha mediana eu vou ter que somar, dividir isso aqui por 2, né, assim? Para que eu encontre a mediana, somo tudo, divido por 4 para encontrar uma média, né, assim? É isso aí. Então, deixa eu fazer o seguinte aqui para ficar mais rápido para a gente. Eu vou pegar aqui a fórmula da, da variância, tá? Para me trazer para cá, ver se eu consigo botar ela aqui para ficar melhor. Deixa eu botar aqui, pera aí. Aqui está ela. Aqui bem bonitinho ela pra gente. Tranquilo? Todo mundo? Estão escutando? Normal? Então, olha só. Quem entendeu essa formulazinha aqui? Quem consegue, olhando para cá, entender o que é aqui? Quem consegue entender, mãozinha para cima. Quem não consegue, mãozinha para baixo. Manda aí. Certo, certo, certinho. Então, vamos lá. Então, vamos entender o que é cada coisa e vamos fazê-las, né? Então, vê só. S sobre 2 aqui, né? S elevado a 2
nada mais é aqui do que ele está dizendo que é a soma, que é o conjunto aqui, tá certo? Na verdade, isso aqui é um nome dado a um conjunto. Pronto. Aqui é dito o seguinte, que a variância ela vai ser a soma, olha o ezinho, soma de tudo isso aqui, tá certo? É a soma de tudo isso aqui elevado a 2 dividido por n menos 1. Calma aí, entendemos que isso aqui é uma soma, ok. Agora, o que é isso daqui? Quando eu tenho x e eu estou dizendo que xi, na verdade, são os dados de um conjunto. Então, vocês conseguem representar que xi é isso aqui? Tá certo? Então, xi são esses dados. Tá. Menos x com esse tracinho em cima, gente. É o que? X com esse tracinho nada mais é do que a média aritmética. Chegou aí para vocês? Então, vamos lá. Eu vou dizer que isso daqui, ó, deixa eu botar aqui de lado, ver se fica legal a interpretação, tá certo? X I. Dá para entender assim, né? XI. Tá aqui. Só diminuir isso aqui que já dá certo. Então pronto. Então XI é tudo isso daqui, ó. Tá certo? São esses dados. Ok? E aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou encontrar aqui, ó, média aritmética. Que a média aritmética vai ser o quê? Vai ser igual a esse. Gente, ó, eu sei que a gente pode calcular e dividir logo, tá certo? Eu vou fazer o passo a passo para que quem não saiba fique sabendo, tá certo? Então é esse, mais esse, mais esse, mais esse. Eu estou querendo deixar uma coisa didática, não estou querendo eu sei fazer, tá certo? Didático. Então, média aritmética, tá aí somado, tá certo? Então, eu tenho uma soma de todos os meus dados. E aí, eu vou pegar essa soma aqui e vou dividir por quantos? Pela quantidade de dados que tem no meu conjunto, tá certo? E aqui eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4. Então, isso dividido por 4. Opa, apertei o quê? Tá. Dividido por 4. Então, encontrei minha média aritmética, que é 8,5. Eu vou deixar vermelho todos os dados que eu vou trabalhar ainda, tá? Então, tá aqui. Até aqui tranquilo? Então, eu vou dizer que x... Agora, para botar o tracinho aqui, vai ser danado. Mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui e fazer o seguinte. Esse camarada aqui vai ser esse. Tá certo? Então, aqui eu encontrei esse aqui. E aqui foi encontrado esse aqui. Tá certo? Então, eu tenho as duas informações agora. Tudo bem aqui? Tranquilo? Pronto. Aí, o que é que a gente fez aqui no caso? Então, encontramos os dados e temos a média aritmética. E aí, o que a gente precisa fazer agora, não é que é precisa, mas aí assim, a amplitude eu posso já encontrar de cara, tá certo? Por quê? Eu vou fazer assim, ó, a amplitude nada mais é do que eu pegar o maior, aí eu vou botar aqui o nome, amplitude, que é para deixar tudo separadinho para vocês saberem aqui o que é o que. Então tem uma amplitude, aonde minha amplitude vai ser o maior
valor aqui de dados, no caso aqui seria 10, menos o menor dado, que seria 7. 7. Pronto. Então, minha amplitude é medida por esses dois camaradas, que eu vou dizer aqui que é quem? Eu vou pegar 10, então vou pegar aqui, ó, é igual a esse camarada menos esse daqui. Então, encontrei minha amplitude, certo? Que é a primeira questão aqui da situação. Encontrar a amplitude. Então, outra cozinha aqui, fica legalzinho. Pronto. Amplitude, certo? Então, minha amplitude, sempre aqui o valor vermelhinho, é o valor da informação, tá certo? Então, com isso eu tenho aqui os dados, tenho minha média aritmética e tenho minha amplitude, que é 3. Aí, agora, ele pede para que a gente calcule a variância, que é justamente isso aqui. Só que para mim calcular a variância, primeiro eu tive que encontrar quem? Eu tive que encontrar a média aritmética. Lembre-se disso. Variância, preciso calcular a média aritmética. A amplitude entra aqui em alguma situação? Não, nenhuma. Amplitude você vai e encontra ali direto. É o maior menos o menor sempre. Tá certo? Então, minha amplitude é 3. Que é o quê? É a distância entre o maior valor e o menor. Como o dado aqui que a gente está trabalhando, gente, ele é... A gente está fazendo aqui um trabalho como se fosse medidas, tá certo? Então a gente vai dizer que essas informações todas aqui estão sendo dadas em centímetros, tá bom? Só para a gente ter essa base. Então todas as informações são centímetros, ok? A gente tá, essas informações são 7 centímetros, 8 centímetros e alguma coisa, tá? E aqui a minha amplitude no caso é de 3 centímetros, tá bom? Então, se fosse em valores em reais, algo assim, seria dado essa informação, tá bom? Aí, gente, o que acontece? Então, vamos para a variância, né? Sim, é só lembrar o seguinte, esses dois dados aqui, ó, o 10 e o 7, eles são chamados de extremos, tá certo? Então, o extremo máximo e o mínimo. O máximo aqui, o mínimo aqui, tá certo? São extremos, tá? Então, se cair uma questão que pergunte os do conjunto, extremos do conjunto, o mínimo é esse e o máximo é esse, tá certo? A amplitude 3 centímetros, ok? Aí vamos agora calcular o que? A variância. E aí, gente, para me calcular a variância, eu vou ter que calcular outra coisa, tá certo? Eu vou ter que calcular os desvios. Desvios. Bom? Que a gente vai colocar, para ficar mais fixar melhor aqui na nossa cabeça, a gente vai dizer assim, ó, desvios ao quadrado, tá certo? Para a gente lembrar que é alguma coisa elevada ao quadrado. Então, os desvios ao quadrado vai ser, sabe como? Vai ser, quem são os nossos dados? Eu tenho aqui, ó, os dados estão aqui. Então, vou botar os dados para cá. Os desvios, ele vai ser dado. Os desvios, ele vai ser dado o cálculo nos valores que a gente tem, tá certo? Os dados do conjunto. Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar a gente. Então, os desvios são os dados do conjunto, feito o quê? Aí a gente vai calcular isso aqui, ó, tá certo? Então, xi é quem? Xi é os dados do conjunto, temos aqui, certo? Xi vai ser menos o quê? Menos a média. Então, a média é quanto que a gente encontrou? A média aritmética é 8,5. Então, ó, tá aqui a média aritmética, colocada aqui, tá certo? Então, isso daqui vai ser o resultado de quê? Xi menos x
com esse tracinho aqui, que eu não sei nem como é que chama isso, mas tudo bem. Então, xi com x esse trazinho, que é a média aritmética. Então, vou fazer o quê? É igual a esse camarada aqui, menos esse daqui. Certo? Opa. Aí, só que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer tudo aqui, tá, gente? É ele menos ele, só que aí, ó, é porque como eu estou fazendo no Excel, aí vai dar uma forma diferente. Mas deixa eu só calcular aqui para me botar aqui direitinho para vocês. Eu explico de novo, viu, Alessandro? Deixa eu ver aqui. Segurei só um pouquinho, deixa eu calcular aqui, porque eu saí só pegando aqui a informação. Mas não é somar não, peraí. Você diz aqui... Ah, tá. Deve ser esse abençoado aqui, né? Do sinal que eu botei aqui sem querer. Aqui, né? Pois é. Agora deixa eu ver aqui. Peraí. Agora tá certo, vamos nessa. Tá certo, mas eu quero fazer um negócio aqui, peraí. Porque como eu estou fazendo no passo a passo, eu fui fazendo direto, aí acaba que aquela situação dos cálculos, sabe? Só um pouquinho. Minha calculadora aqui, é a calculadora normal, aí tá doida aqui essa calculadora. Gente, calcula aí. Alguém tá com alguma calculadora científica aí na mão? Mande, tá aqui na mão. Faça aí esse 7 menos 8,5 elevado ao quadrado. Menos 65,25. Quanto? Menos 65,25. Não, tá errado. É isso mesmo? Peraí, deixa eu fazer. No caso, esse resultado, né, esse menos 1,5, né? Carolina fez aqui, aí bateu com o que eu tinha feito, 2,25, certo? Foi porque eu fiz o valor todo. Dá 2,25. Então, Carolina, vá calculando aí pra mim, por favor, que eu tô sem o coisa aqui, tá? Ó, gente, aí presta bem atenção. 2,25. O que é que você vai fazer? Antes de você ir calculando, se quiser ir calculando, Carolina, e botando aí de lado, vai fazendo que eu vou primeiro explicar, porque a Andrea falou que não tinha entendido essa parte, né? Então, desvios ao quadrado é o seguinte. Por que aqui ele diz xi? Porque x e aqui é uma variável. Aqui poderia ser o quê? Quantos dados fossem. Então, se eu tiver 5, eu vou fazer 5. Se eu tiver 10, eu vou fazer 10. Se eu tiver 20, eu vou fazer 20 vezes esse cálculo. Tá certo? Então, prestem atenção. É por isso que esses cálculos são feitos por softwares e são feitos também no Excel por planilha. Tá certo? Então, ele aqui, a gente vai fazer o quê? Ele seria 7
menos 8,5 elevado a 2, tá certo? Deixa eu fazer um negócio aqui fora, só para mim fazer aqui, para mim passar certinho aqui para todo mundo também, se eu conseguir fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui com alguma fórmula aqui. Então, só um minuto. Aí, 7 menos 5, 7 menos 8,5. Certo? Para vocês dizerem que eu não estou mentindo. Tá vendo? É só, pessoal, porque como eu decidi aqui fazer no Excel, tá? Tinha feito na calculadora e usando 3, 4 tipos de calculadora, Excel e não sei o que, e a gente fica doido, tá? Mas olha aqui. Então, o que foi essa fórmula aqui que eu escrevi foi o que, ó? 7 menos 8,5 elevado ao quadrado, tá certo? 2,25. Como chegou nesse valor aqui dos 2,25? Vamos lá, André tá perguntando, a Alessandra está perguntando aqui, ó. Esse valor aqui é o seguinte, eu tenho 7, que é daqui dos dados, tá certo? Olha aqui, ó, isso aqui, ó, xi, isso aqui. Aí eu tenho aqui o x é o que? A média aritmética, 8,5, certo? E aí o que é que nossa fórmula manda fazer aqui? Manda eu pegar os dados, subtrair da minha média aritmética e elevar a 2. E aí ele manda fazer quantas vezes? X e quantos dados tiver. Eu tenho que fazer quantas vezes tiver de dados. Eu tenho 4, é como se esse x aqui fosse 4. 4 vezes, certo? Uma para cada. Chegou aí? Pronto. Aí, ó, agora vai dar o resultado aqui, ó, dos outros, ó. Opa, não. Ah, é porque eu saí colocando o valor, gente. Então aqui eu vou botar esse e aqui eu vou botar esse. Pronto. 2,5. Agora quando eu puxar dá certo, né? Pronto. Carolina chegou a fazer a mão, veja aí se bate aí as informações. Então, 7, 8,5, né? 2,25, isso aqui está elevado, tá? 8 menos 8,5, 0,25, 9 menos 8,5, 0,25 e 10, 8,5, 2,25. Gente, quem for fazer na mão, lembrar do jogo de sinais, né? Você tá ali com um valor negativo em alguns momentos. Então você tem que, porque você vai dar um resultado negativo, mas quando eleva lá você tem que lembrar que menos com menos é mais, né? Assim, joguinho com sinal, tá bom? 2,25. Ou então, como tá podendo, faz no Excel, né? Que aí dá certo. A fórmula, olha, né? Dois valores, chapeuzinho, chapeuzinho, isso abençoado, tá aí. Pronto. Então, encontramos aqui o que, ó? Os desvios de cada dado do conjunto elevado a 2, tá? Então, nós fizemos o que? Encontramos esses valores aqui, ó. Aí, o que é que a fórmula manda fazer agora, gente? Isso aqui, encontramos o desvio, né? Os desvios, tá? Os desvios. Agora, vamos encontrar... Nós vamos pegar esse resultado aqui, olha, que são os desvios, e vamos somar tudo, porque ele manda somar aqui, ó. Tá vendo? Soma tudo. Então nós vamos fazer isso aqui. Soma tudo, né? Então, para quem não pegou aí, ó, é igual a esse mais esse mais esse mais esse. Pronto. Somamos tudo, encontramos aqui o que? O valor de 5. Então,
nós vamos dizer que toda essa informação aqui, tá certo? É igual a 5. Ok? Deixa eu pegar aqui, colocar uma outra cozinha, ficar bem. Então, encontramos isso aqui, certo? Aí, o que é que a fórmula manda fazer agora? Olha o passo a passo. A fórmula manda eu pegar 5, que está aqui, e manda eu dividir por n menos 1. Aí, vamos aqui a um detalhe. Deixa eu pegar aqui que eu anotei bem direitinho para vocês. Pensei que eu tinha anotado, mas não anotei não, mas vai de cabeça. Em algum momento lá do vídeo, do conteúdo web, a professora fala o seguinte, que nós temos que prestar atenção na fórmula quando é população e quando é amostra, tá certo? Então, quando a questão falar para você que é de uma população, aí ela fala lá daquela situação lá que a letra até muda, que é uma letra grega, tá certo? E aqui não, aqui é letra normal, então aqui quer dizer que essa equação aqui é de uma amostra, tá certo? Quando falar de amostra, é isso aqui que a gente vai fazer. Quando falar de uma população, aí o que é que muda? Só muda, gente, o seguinte, que aqui embaixo ele não está trabalhando aqui, ó, n-1. Quando for população, aqui vai ser só n. Você não diminui, tá certo? Grava isso aí, tá bom? Então, quando for uma população, vai ser direto, porque ele não vai subtrair, tá ok? A fórmula só muda isso, tá? n-1, vai ser só n. Então, aqui como é uma amostra, n-1. Tá, mas o que é n? N nada mais é do que a quantidade dos dados do conjunto. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar que n vai ser 4, tá? Menos 1. Então, vou fazer direto aqui, tá, gente? Vou precisar fazer. Então, 4 menos 1. Tá bem certinho. 4 igual 4 menos 1. Que vai dar igual a 3, tá certo? Então, isso aqui de baixo, 4 menos 1. Porque, gente, de novo, n é os dados, a quantidade dos dados, e 1 já vem na fórmula, nós vamos subtrair, deu 3. E aí, o que é que eu faço para encontrar, então, minha variância? Eu vou fazer o seguinte, eu pego minha soma dos desvios, menos essa subtração que foi feita aqui embaixo, tá? Aqui ele está dando 2, mas a gente vai aumentar casas decimais, porque esse resultado é... Opa. Tá. Então, encontramos aqui que o nosso resultado... Ah, gente, espera aí que... Esse resultado seria 5 dividido por 3. Eu tô ficando doido aqui, gente. Já tô querendo. Eu tô pensando lá na frente aqui, fazendo. É 5 dividido. Porque é o seguinte, ó, eu tava fazendo aqui o que foi feito aqui embaixo. Aqui é 4 menos 1. Ó, ficando doido já. Mas é isso mesmo. Ó, 4, vou repetir aqui para vocês, ó. Então, n é 4, que é a quantidade de dados, menos 1, que deu 3. Aí eu tava pegando aqui de novo e fazendo de novo isso aqui, mas não é isso. 5 agora, gente, é essa partezinha de cima aqui, ó.
tá certo? Que é a soma dos desvios. Agora tranquilo. A soma dos desvios dividido por 3, que é a quantidade de dados menos 1, que deu 3. E agora vai ser o quê? Vai ser 5 dividido para 3. Pronto, agora deu certinho. Então, o nosso resultado da variação, da variância, né? O nosso resultado, ele é 1,66. Deixa eu diminuir aqui agora as casas decimais. Pronto, é isso, 1,67, né? A nossa variância. Aí agora, então, vou botar aqui só o resultado, ó, variância. Vou fazer assim, para que vocês percebam lá que é variância. Então, a variância é isso aqui. Aí agora, depois da variância, a gente vai calcular o que? O nosso desvio padrão. Por quê, gente? Porque quando a gente faz esse cálculo aqui a gente diz que ele é um... A variância, na verdade, é assim. Só que, olha, a variância, na verdade, ele mede a distância média quadrática de cada valor em relação à média, tá certo? Esse daqui é o que? É o valor dele, esse resultado aqui que ele deu, é a variação aonde os valores aqui que a gente conseguiu obter, ele está distante ou próximo daqui. Quanto menor o número, mais próximo da média ele está, entendeu? Então isso aí mede o que? Mede na verdade a distância a qual a informação que a gente está querendo está próximo da média, tá certo? Isso aqui, viu, gente, é centímetros, tá? Como eu disse aqui, ó, na informação, tá certo? É centímetros. Então, numa medida aqui, ele está dizendo para a gente que o resultado ele está 1,67 centímetros de distância da média que a gente tem aqui de 8,5, tá certo? Então essa é uma distância. Isso quer dizer que quanto menor, se ali fosse 0,67, ele estaria mais próximo dos 8,5, tá certo? É uma informação que a gente traz em cima disso, tá? Ó, aí veja bem, como eu tenho essa informação e aqui ela está elevado a 2, tá? No conjunto, o que é que acontece? Essa informação ela não é tão precisa, tá certo? E aí por ela não ser tão precisa, porque é como se eu tivesse uma informação assim que está um pouco vaga, apesar de vocês verem que o cálculo aqui ele dá bem, né? Ali aproximado de fato, mas é tipo assim, como se tivesse inchada a informação, tá certo? É como se eu tivesse uma informação ampla ali das coisas, né? E aí por isso que é feito a questão do desvio padrão, tá? Que o desvio padrão ele nada mais é do que a gente tirar a raiz quadrada desse valor, certo? E aí quando eu tiro a raiz quadrada desse valor, eu vou conseguir uma informação mais apropriada, tá certo? Aí o que é que a gente vai fazer aqui? Então isso aqui a gente chama de variância, certo? E agora a gente vai fazer o desvio padrão. Que aí o desvio padrão, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor que a gente encontrou, só um minuto. Copiar aqui um negócio para facilitar para a gente. Então, o desvio padrão ele vai ser o que? Eu vou tirar a raiz quadrada desse valor, certo? E aí vocês vão estar com a calculadora aí na mão, fica mais fácil de vocês fazerem. Como eu estou aqui no Excel, que eu vim para cá. 1,3. Isso. Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Eu, como estou no Excel, eu vou jogar aqui, ó, raiz, que é a função,
e vou pegar o número aqui, ó, que é 1,67, né? E vou pedir para ele calcular, né? Então, ele vai dar isso aqui, ó, 1, deu quanto aí, Sinaldo? Isso mesmo, 1,29. Isso. Então, aí vai dar isso aqui, tá certo? Então, vocês percebem que agora eu tenho uma informação mais próximo da realidade, realidade que eu digo ali, né, dos 8,5. Ele diminuiu bastante, tá vendo? Então, eu tenho uma informação mais apropriada, tá certo? Então, por isso que a gente faz o desvio padrão, tá certo? Então vejam só a sequência, viu gente? Eu estou me preocupando em fazer assim direitinho aqui nesse formato para vocês verem principalmente a sequência, tá? Então eu vou e volto aqui nas minhas folhas aqui para me poder chegar na informação. Então, ó, eu tenho os dados, tá aqui, eu tenho a média aritmética que está aqui, vou pegar os desvios padrões que está aqui, ó, certo? Aí depois eu pego a variância, que é, né, vou ter esse cálculo aqui total dos desvios, menos os dados aqui informados, certo? Encontrei a variância e depois o desvio padrão, tá certo? Até aqui tranquilo, alguém quer tirar alguma dúvida de um desses itens, a gente já vem falando. Então vamos aqui. Então depois de eu ter feito isso aí, aí o que é que a gente pode trabalhar agora? Deixa eu ver aqui. Tá. Aí eu tenho ainda um negocinho aqui chamado coeficiente de variação, né? Olha uma de cálculo que vai saindo. Então, o coeficiente de variação, o que é que ele é? É a razão entre o desvio padrão, olha só, desvio padrão e a média. É uma medida relativa de dispersão útil para comparar a variabilidade de conjuntos de dados com diferentes unidades de medida, tá? E aí como é que a gente calcula esse coeficiente de variação? A gente vai fazer assim, ó. Deixa eu pegar aqui minha anotação também. Pronto. Então, coeficiente de variação. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro a fórmula, né? Deixa eu encontrar ela aqui para me botar ela aqui para vocês verem também, para ficar mais didático. Deixa eu ver aqui. Bom, eu achei ela assim, ou é assim. Então, gente, ela pode aí, ela é dada desse formato. Deixa eu ver aqui como eu anotei. Então, só que eu anotei assim, ó. Aqui tá assim, só que essa daqui tá meio que remetendo à população, tá certo? Aqui eu coloquei assim, eu coloquei S, certo? Sobre X aqui, ó, certo? Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui, só para eu vou alterar aqui porque é o seguinte, quando é letra grega ele está falando de população, tá certo? A gente está fazendo aqui com amostra, aí para ficar aqui certinho, mas não muda muita coisa não, a fórmula não ali.
Que é para vocês entenderem direitinho aqui, ó, didaticamente. Pronto, estão vendo aí agora? Eu quando saio aqui, sai a tela para vocês aí, né? Então é para vocês verem aqui didaticamente o que o coeficiente de variação, ele é o conjunto, ó, de S elevado a 2, que está aqui, ó, é esse camarada aqui, que ele está representando quem? Ele aqui nada mais é do que o nosso desvio padrão, né? Que a gente achou aqui, ó, tá certo? Então é ele é, sobre a média, tá certo? Então o cálculo aqui a gente vai fazer assim, vai ser igual a esse resultado aqui, tá certo? Dividido por 8,5, que é quem? A nossa média, tá certo? Então, se é 8,5, eu vou pegar aqui, tá? Feito isso, aí ele vai dar o resultado aqui, ó. Só que aí, gente, eu tenho que entregar esse resultado em porcentagem, tá certo? Ele tem que ser obrigatoriamente em porcentagem, tá bom? Que é o nosso coeficiente de variação, tá certo? Então a gente vai dizer que a variação dele foi de 15,19%, tá certo? Bom, aí deu aqui para vocês assimilarem. S2 é, no caso aqui, o desvio padrão, certo? Ali é desvio padrão, né? A variância, a gente... Sim, ele é a variância, tá certo? Ele é, peraí, vamos lá. O S aqui 2 é a variância, a gente encontrou aqui. Só que aqui, ele é feito aqui o desvio padrão, porque depois a gente não encontra aqui a raiz quadrada dele, tá certo? Então, quando a gente encontra a raiz quadrada, permanece sendo. Só que é esse camarada aqui, tá certo? O desvio padrão. Aí a gente faz aqui o cálculo, seria o resultado daqui mais o desvio padrão, certo? Sobre a nossa média, tá certo? Porque se eu fizer por aqui, eu vou continuar naquela, vamos dizer assim, com a informação inchada, né? Como se tivesse muita informação e aí o dado não estaria tão preciso, tá ok? Bom, gente, a gente chegou até 9h30, viu? Mas eu tenho mais coisas aqui. Se vocês quiserem fazer, a gente vai fazendo, principalmente desse assunto aqui, tá? Eu tenho aqui ainda o exemplo que a professora lá dá no conteúdo web, mas vocês quem dizem aí. Se quiser parar por aqui, nós paramos. Não tem problema. Me digam o que é que vocês querem fazer. Lá o exemplo que ela traz, não sei se vocês viram ou se vocês depois quiserem assistir lá, tanto faz. Eu trouxe o exemplo dela porque se alguém viu lá e ficou sem entender, para que a gente possa tirar a dúvida aqui do que foi lá, a situação lá do que ela fez. Então vamos embora, vamos fazer. Certo? Eu vou deixar essas informações aqui por enquanto e vamos partir para cá. Vou abrir aqui um segundo parênteses, porque aí a gente vem buscando o que a gente fez aqui já, tá certo? Para facilitar. Vou botar a questão aqui que lá é colocado. Deixa eu ver aqui. Sim, aí deixa eu dar aqui para vocês só um detalhe. Ah, esse resultado é resultado de quê, né? Esse resultado aqui do coeficiente. Então vamos lá. O que é que a gente pode tirar de informação daqui? Desse coeficiente de variação. Quando a gente tem esse resultado aqui, gente, vocês estão vendo que deu 15,19, que ele fica meio vago para a gente, né? Aí eu fui procurar, mas isso quer dizer o quê? Então vamos lá. Se o coeficiente for menor que 15, tá? Esse resultado aqui, ó, coeficiente de variação. Se ele for menor que 15, a gente diz que ele tem uma baixa dispersão, certo? Ou seja, né, ele não está tão disperso, ele está próximo da realidade. E de fato, vocês olharem aqui 1,29, né, ali para chegar a zero não está tão distante, né? Tá tranquilo. Se o coeficiente de variação for entre 15 e 30, se diz que ele está numa média uma média dispersão, certo? Ele está
Não está tão longe nem está tão perto. Ele está na média, tá? E se for maior que 30, ele tem uma alta dispersão. Então, os dados são heterogêneos, tá certo? E aí, quando a gente fala sobre isso aqui, quando um dado é heterogêneo, né? Deixa eu ver aqui que eu anotei para vocês. Gente, eu anoto as coisas e depois não sei onde eu botei. Só Jesus, né? Então deixa eu ver aqui, é só porque eu quero ver, ó, para me falar para vocês aqui certo. É porque tem alguns termos que é utilizado que não é do nosso dia a dia e a gente fica meio que. Então, ó, quando ele fala assim que é homogêneo e não homogêneo, né, heterogêneo, aí é o seguinte: quando é homogêneo, significa que os elementos que compõem e compartilham propriedades semelhantes, o que pode facilitar a análise e interpretação, ou seja, é como se eles fossem mais semelhantes, tá certo? As informações dos dados. Homogêneo. Então, o que é que ele está dizendo aqui para a gente? Que os dados que foram dados, certo? Os dados que foram informados, fica melhor, né? Que aí é quase uma redundância. 7, 8, 9 e 10, eles são homogêneos, né? Então, como vocês podem ver ali, eles são realmente de fato um próximo do outro, né? Tem ali uma dispersão ali do 10, mas é aquela coisa, estão próximos. Não tem nenhum ali que seja um, nem dois, né? Para estar tão distante. Então, os dados estão próximos um do outro, tá certo? Isso aí seria os dados homogêneos, tá? E aí, quando a gente fala de heterogêneo, é porque esses dados eles estão mais dispersos, estão mais distantes, né? Fui buscar isso aí para que a gente tenha de fato a compreensão do que é que está sendo feito, ok? Alguém tinha ido ver o que era isso ou só estava escutando e passando, né? Tem esse detalhe, o que é homogêneo, o que é heterogêneo. Pronto, vamos para cá então, vamos ver esse exemplo aqui do nosso. Tá. Então, olha só. Lá foi dado duas situações, tá? Escola privada e escola pública. Então, vamos ter um pouquinho de paciência, porque eu vou ter que anotar tudo aqui de princípio, né? Para a gente poder fazer, tá? Então, eu tenho itens aqui, os dados, tá? Eles são salários de escolas privadas. E aí foram dados aqui como salários 38.600. Eu tenho 38.100. Tenho 38.700. Eu tenho 36.800. Isso aqui são salários de escola anual, tá, gente? Aí tenho 34.800, 35.900, 39.900 e 36.200, tá? Aí eu tenho aqui também dados escolas, salários, escolas públicas, onde eu tenho 21.800, 18.400, 20.300, 17.600, 19.600,
700, 18.300, 19.400 e 20.800. Pronto. Eu tenho esses valores, tá? Então, já de costume que eu tenho, pegar aqui, vou selecionar, vou classificar, vou colocar em ordem, vou classificar também aqui, colocar em ordem, pronto. Assim já fica organizados os meus valores. Lembrando, quantas informações tem, eu seleciono aqui, o Excel conta para mim, né? Eu tenho 8 e tenho 8 aqui também, pronto. Primeira coisa que a gente fez aqui, vamos calculando por aqui, né? Para ficar direitinho aqui, bem arrumadinho. Então vamos aqui, nosso x e aqui são os dados, estão informados, os nossos dados, opa, os nossos dados são esses dois aqui, né? Então meu xi é isso aqui, vou botar aqui em cima, xi, e o meu xi aqui do nosso segundo conjunto. Nós temos dois conjuntos, né? Pronto. Lembrem-se disto aqui. Tá. Aí nós vimos aqui, calculamos o que? A nossa média aritmética. E aí nós vamos calcular aqui nossa média. Vou botar aqui, ó, média. Que agora eu posso fazer, né? Direto aqui, né, gente? Vocês já sabem fazer aqui. Eu posso colocar aqui igual. Opa. Média. Todo mundo sabe fazer isso aqui, né, gente? Vou fazer direto aqui para facilitar pra gente. Média. E aqui também igual média. Essa galerinha. Está aqui minha média. Pronto. Então tem uma média de salários das escolas privadas e tem uma média de salários da escola pública. Vou fazer o seguinte. Aqui a gente está trabalhando com dinheiro. Vamos colocar em dinheiro e vamos colocar em dinheiro. Fica bonitinho, né? Pronto, nós temos isso. Ok. Achamos as médias. Média aqui também. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente pode encontrar amplitude? Pode, né? Não vai ter grande situação, mas vamos encontrar a fim do estudo. Amplitude. E aqui nossa amplitude. Nossa amplitude aqui é o que? O maior menos o menor, né? Então, igual a esse cara aqui menos esse camarada aqui. Coloquei em ordem já, porque sempre vão ser os extremos, né? Então, o nosso resultado vai ser 5.100 e aqui também nosso resultado vai ser 5.100. Até aqui entendido? Então, média aritmética e nossa amplitude, tá? Depois disso, fizemos o que? Fomos encontrar os desvios, né? E aí, gente, os desvios, né? Vai dar um trabalhinho, mas vamos fazê-los. E aí, o desvio é isso aqui mesmo. A gente tem que fazer para cada saláriozinho desse, tá? E aí, para não ficar tão trabalhoso, a gente vai fazer o que? Eu vou logo aqui copiar a nossa fórmula, certo? E aí a gente vai fazer isso aqui direto, né? Certinho? Para não termos trabalho, né? E aí eu vou dizer que a nossa aqui a gente vai calcular o que o nosso desvio. O nosso desvio é o que? O que é que sim, deixa eu puxar a fórmula para cá, para que a gente possa ir pensando junto com a fórmula, tá? Que a gente tem que
Não é gravar a fórmula, é saber o que é que está fazendo aqui, tá? E aí ele vai ser o que? Vai ser o nosso informação, nosso dado, tá certo? Menos a nossa média. Qual é a média? Desse grupo aqui, viu, gente? Cuidado para não pegar do outro grupo. Cada coisa é cada coisa. Então, elevado a 2, tá? Então, tá aí a nosso primeiro desvio, tá? Vou colocar em moedinha. Nosso desvio vai ser esse. E aí vamos encontrar aqui, até aqui. Tá aqui o nosso desvio, né? Aí, gente, tá, deixa eu ver só um negocinho. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse resultado aqui e vamos efetuar uma soma, certo? Efetuamos a soma. Deixa eu seguir aqui minhas anotações. Certinho. E aí a gente vai fazer o seguinte. Meu N aqui, no caso, vai ser o quê? Vai ser a quantidade das informações menos 1, não é isso? Então, ó, só para ficar aqui marcado aqui pra gente, eu vou colocar aqui, ó, que N menos 1, tá certo? Pronto, só para a gente deixar aqui, onde foi que a gente calculou, tá certo? N menos 1 vai ser a quantidade aqui, ó, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 menos 1, que vai dar esse resultado aqui. Porque calculou não, alguma coisa aqui? Deixa eu ver aqui, gente. Ó, e tem alguma coisa erradinha aqui. Ah, já sei, por isso que deu isso. Tá. É porque eu não marquei aqui, ó. Desculpa aí, é por isso que eu tava olhando ali, ele deu uns valores exagerados. Espera aí, aqui. Aí agora, ó. Tá certinho, porque isso aqui não é calculando. E agora, a gente vai fazer a soma. Então, encontramos aqui que é 7, nosso n menos i, tá certo? E aqui nós encontramos que a nossa, ó, é o mesmo cálculo que a gente fez aqui, ó, tá certo? Encontramos esse valor e encontramos n menos 7 ali que deu 3, ó, aqui, né? E agora a gente vai fazer o que? A gente vai encontrar aqui no caso aqui a variância agora, né? Então, que vai ser o que? Vai ser esse camarada aqui menos, não, dividido para esse. Pronto. Encontramos o valor de 2000. Peraí, tentei um pouquinho. Oxe, peraí. Ou eu anotei errado, ou... Nas minhas contas aqui tá certo. Não, tá certinho, tá certinho. É, não, gente, é minhas anotações aqui mesmo, que tá doido. É, tá certinho, é isso mesmo. É porque eu faço detalhado, aí depois eu fico pulando, sabe? Aí eu fico feito doido também, mas tá isso mesmo. Mas é melhor corrigir agora do que fazer e não saber o que tá fazendo. Tá certo mesmo, é isso aqui. Então, aqui a gente calculou o que? A variância. Deixa eu anotar aqui para vocês. Variância.
certo? Desse daqui. Aí vamos fazer o outro, tá? Então, vamos tentar ver se a gente erra menos, né? Variância. Então, ó, encontramos isso tudo aqui até encontrar apenas a variância. Vamos fazer aqui do outro lado. Então, nós encontramos a média, a amplitude. Aí aqui a variância vai ser igual a esse camarada aqui menos a média, né? Que é essa daqui. A média dele, tá, gente? Ó, eu já vindo pra cá, ó. Se ligar, tem que acordar. Só que aí o seguinte, deu esse resultado aqui, né? Mas aí eu vou ó, fechar ainda, que é esse resultado elevado não, com expoente, né? Expoente 2, certo? Resultado tá aqui, 3.700, não, pera aí de novo, 7.600, aqui, tem um itemzinho aqui, que sai, pronto. Aí isso daqui, deixa eu só conferir quem é quem do jogo do bicho aqui, que tá errado, é esse cara aqui. Pronto. Vou amarrar aqui a média, para não dar aquele erro do outro, certo? Então sempre é esse cara menos, né? Esse menos esse, aí o resultado elevado ao quadrado. Então vamos puxar aqui, ver se dá o resultado certinho. E também aqui a gente não colocou. Tem um errozinho aqui, né, gente? Da amplitude ou não? Tem um erro de amplitude, viu? A gente não, ó. Vocês me ajudem, gente, ó. A gente não colocou esse daqui em ordem, ó. Tá vendo? Aí já deu um erro aqui, ó. Pera aí. Camarada. Aí agora não vai. Tá. Eu tenho que apagar isso aqui. E como eu não coloquei antes, aí vai dar esse erro. Vamos colocar agora. Pronto. Aí, média aritmética. Tem só média. Média é igual a média desses camaradas. Amplitude é igual a esse menos esse, certo? Aí n menos 1 a gente ainda vai fazer, né? Vou pegar logo essa fórmula aqui. Média. E agora puxar aqui isso, certo? Aqui encontramos os desvios, né? Aí vamos somar os desvios. Soma dos desvios, ok? E agora a gente vai encontrar aqui n-1, que aqui nesse caso vai ser o mesmo resultado, né? Porque vai dar 7 também, que é a soma da quantidade dos dados do conjunto menos 1, certo? Até aqui tranquilo, gente?
É porque é tanta da informação que é um vai e volta danado, a gente. Então agora vamos para a variância. A variância justamente vai ser a soma do conjunto, né? A soma de todos esses dados, que é essa daqui. Deixa eu colocar aqui também em negrito, que é esse cara aqui, dividido por esse camarada aqui, certo? Colocando em valores, vai dar isso aqui. Pronto, então aqui chegamos até a variância. Depois disso a gente calculou o que? A gente foi para o desvio padrão. Sim, lembrando que a medida aqui que a gente está dando é em reais, né? Então também vai ser em reais, tudo, né? Só não esse camarada aqui, viu gente? Que está aqui de gaiata aqui, que isso aqui é geral, 7. Então desvio padrão, sim, de cada um, né? Então a gente vai ter que botar aqui embaixo. Desvio padrão. Então, desvio padrão, ó, como é que a gente fez aqui? A gente fez a raiz quadrada, né? Para encontrar. Então, aqui vai ser a mesma situação. Então, vai ser a raiz desse camarada. E aqui também vai ser a raiz desse camarada. Certo? Encontramos aqui o nosso desvio padrão. E depois do desvio padrão, nós encontramos o coeficiente de variação. Deixa eu olhar aqui. E o coeficiente de variação, deixa eu puxar a fórmula também para lá. Que é o valor do na nossa variação aqui. Que vai ser o coeficiente de variação. O coeficiente de variação ele vai ser igual ao nosso desvio padrão, né? Dividido pela nossa média. Então, a média aqui dele aqui é essa daqui. Então, aqui é dado em porcentagem, né, gente? Aqui ele deu 5 e aqui ele deu 7. É isso? Então, a gente chegando aí ao nosso resultado. Vamos aumentar aqui casas decimais, né? Porque aí fica um resultado mais preciso. Aqui e aqui.